Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Respiratory Cast. Programa novo com uma temática abordando como você levar o nível do seu atendimento na fisioterapia respiratória e ETD com excelência, tendo resultados profissionais e financeiros. Sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia respiratória e fisioterapia em terapia intensiva. E hoje a gente vai abordar como precificar o valor do seu atendimento na fisioterapia respiratória. Será que você sabe cobrar o valor justo? Será que você poderia cobrar um valor maior ou você deve cobrar um valor menor? Como demonstrar o valor do seu atendimento para cobrar um valor justo para o paciente e dessa forma você ter um resultado de comprometimento seu e comprometimento do paciente mais efetivo. A gente vai discutir isso daqui hoje. Precificação do seu atendimento. Precificação do valor do seu atendimento. Quanto cobrar? Como cobrar? Cobra por consulta, por sessão, cobra por atendimento, cobra por plano terapêutico. Como você cobra o atendimento na fisioterapia respiratória de uma maneira justa para você que está atendendo e para o paciente? Vamos lá começar. Vamos começar direto. Primeira coisa, o que é uma precificação? É você estabelecer o preço do seu atendimento. Mas precificação depende de vários pontos. Não é só chegar e dizer, eu vou cobrar o valor da tabela do COFIT, ou eu vou cobrar R$60, R$80, R$120, R$150, R$140. Muitas vezes você pode cobrar um valor que não tem nem lucro, só tem custos. E não é isso que acontece muitas vezes com o fisioterapeuta, tá trabalhando, atendendo vários e vários pacientes, e quando ele chega no final, estou recebendo menos do que eu achava que eu necessitaria e que eu precisaria. E isso porque não tem uma capacidade de demonstrar o valor do seu atendimento. Quando o paciente percebe o valor do seu atendimento, você consegue fazer uma precificação mais justa. Uma precificação mais justa para você e para o paciente. Existe uma formulazinha, um processo para você definir essa precificação? Sim. Independente de onde você está. Você está numa cidade pequena, numa cidade grande, numa cidade que tem muito fisioterapeuta da sua especialidade, uma cidade que tem pouco fisioterapeuta da sua especialidade. Independente, você tem que ter um processo que você vai avaliar vários pontos para definir o valor do seu atendimento. O preço é diferente de valor, né? Valor é a percepção do seu atendimento, mas você vai ter que precificar esse valor, você tem que cobrar esse valor do seu atendimento, cobrar o valor do seu atendimento ou tratamento. A gente vai debater aqui e deixar isso de uma maneira bem clara. Então, o primeiro ponto da precificação é você definir o preço que vai ser praticado em relação ao valor que você gera. Tendo como base plano de negócios, custos fixos e custos variáveis. Falou complicado, custo fixo, custo variável. A gente não vai entrar nesses detalhes hoje aqui. Você vai ter dois princípios. E esses princípios você tem que colocar em prática amanhã. Então, anota esses princípios para você começar a colocar em prática e treinar quando você for cobrar o valor aí para os seus pacientes e cobrar da maneira mais justa. Eu me formei em 2006, na Universidade Federal de Pernambuco. Comecei sempre atendendo pacientes particulares e atendendo em ambiente hospitalar, mas em meados de 2015 eu fui para o Rio de Janeiro, transferido como fisioterapeuta da Marinha. Chegando lá no Rio de Janeiro, comecei a atender em outro hospital, além da Marinha, e depois comecei a atender pacientes particulares. E eu saí de um local que tinha um custo específico e estou em outro local com um custo diferente. E eu tinha que precificar o valor do meu atendimento. E não poderia colocar o preço igual que era de Recife, nem o preço que eu achava que era qualquer preço, de qualquer forma, lá do Rio de Janeiro. Eu teria que colocar um preço que demonstrasse o valor do meu atendimento e não fosse considerado pelo paciente nenhum valor alto, nenhum valor baixo. Mas, para isso, eu tive que criar um processozinho de como definir esse preço, pegando várias variáveis e demonstrando isso para o paciente. Quando eu peguei esse processo e comecei a colocar em prática, comecei subindo o preço do meu plano de tratamento, o valor do plano de tratamento percebido pelos outros pacientes. Comecei a aumentar o retorno financeiro com os pacientes particulares. E essa variação foi ainda podendo barganhar mais quando você vai tendo uma maior percepção, está tendo mais reconhecido na área, está tendo escassez.
Se você está escasso, você consegue cobrar um valor mais justo. E qual é o benefício de você conseguir cobrar um valor justo pelo atendimento? Primeiro é que você tem mais comprometimento com o seu atendimento. Gera mais resultado. Também tem um maior comprometimento do paciente. Se o paciente está pagando um valor que ele acha que aquele valor ali é o que é para ele ter o resultado, o que é que vai ter? Maior comprometimento do paciente. Então, você cobrar um valor justo do atendimento, tem o maior comprometimento do paciente, tem o maior comprometimento seu como fisioterapeuta. Se tem o maior comprometimento seu e do paciente, o que é que acontece? Mais resultado. Se tem mais resultado, melhor é você como profissional. Se tiver um outro paciente indicado, mais fácil de você cobrar um valor mais justo. Veja que é um ciclo virtuoso. Cobrar um valor justo gera mais comprometimento seu, comprometimento do paciente, mais resultado. Logo, mais resultado, quando você tiver um outro paciente indicado, ou o boca a boca, ou por estratégia de captação, mais fácil de você cobrar o valor que você acha justo. E achar através de uma avaliação do seu serviço. Através de você identificar quanto você pode gerar de resultado. Quanto você pagaria para você mesmo tratar de você? Quanto você acha que vale o seu atendimento? Você, o fisioterapeuta, está vendendo o serviço para você. Quanto você pagaria pelo seu atendimento? Já se perguntou isso? Quanto ele valeria? Vai depender da sua necessidade. Ninguém quer fazer fisioterapia. Ninguém quer fazer fisioterapia. Eu quero hoje, tem um paciente que vai dizer, eu quero hoje fazer fisioterapia. Não, ninguém quer fazer fisioterapia. A pessoa quer o resultado que a fisioterapia gera. Ninguém quer fazer um atendimento fisioterapêutico para fazer, eu vou lá, vou procurar. Não, ela tem uma necessidade e quer ter um resultado. Logo, o que é que tem que ser feito? Um tratamento fisioterapêutico para ter aquele resultado. É como uma furadeira. Tirando as pessoas que gostam de ferramentas, ninguém quer ter uma furadeira dentro de casa por ter a furadeira. A pessoa quer uma furadeira por dentro de casa para poder colocar um quadro na parede, para poder fazer um furo na parede, colocar alguma coisa para deixar a casa mais bonita, reduzindo o custo para ela. Em vez de solicitar uma pessoa para vir lá colocar o quadro, ela mesma faz. Então, veja, ela traz benefícios. Logo, quando ela traz benefícios, dependendo da percepção de valor que a pessoa tem daquele benefício, do resultado que pode gerar, ela vai pagar o preço da furadeira. Quer dizer que o Antônio está comparando o meu atendimento com uma furadeira? Você vende um serviço. Você vende o seu serviço. Eu não vendo nada, eu não sou vendedor. Você vende. A cada momento que você fala com o paciente, que você está no hospital, que você está fazendo qualquer coisa, você está vendendo o seu serviço como fisioterapeuta. Você é a empresa de você mesmo. E para você vender o seu serviço, você tem que saber quanto ele vale. É só pegar a tabela do COFIT e colocar? Não. Muitas vezes a pessoa cobra abaixo do valor da tabela do COFIT. Teve um aluno do método fisioterapia intensiva, logo quando ele entrou dentro do método, ele disse que estava com condições, ele pediu lá, entrou dentro do método fisioterapia intensiva. Mora na cidade de São Paulo. E aí a gente tem as mentorias individuais, os encontros individuais. Quando eu encontrei com ele na mentoria individual pelo Zoom, lá dentro da definição de metas que ele tem que atingir, o que é que ele tem que programar. Aí, pergunta, quanto você cobra pelo atendimento? Era R$60. Primeira coisa, uma pergunta que eu fiz, quanto eu cobro pelo atendimento? R$60. E eu, por quê? Você já se perguntou por que você cobra R$60? Não, é porque todo mundo cobra esse valor aqui, se eu cobrar um pouco mais caro, quem disse que é caro? Não, se eu cobrar então um pouco mais alto, o pessoal não vai querer pagar. Quem disse? É muito mais fácil o fisioterapeuta errar por cobrar um valor baixo do que cobrar um valor justo, ou um valor alto. Rode, pegue os profissionais que você conhece e pergunte a precificação do atendimento. É muito mais fácil errar para baixo. A maioria das pessoas erram para baixo, com medo de perder o paciente, ou com medo de não confiar no que ele faz. Como ele não entende o valor do que ele faz, como posso cobrar um preço mais justo? A partir do momento que você sabe do valor do seu plano de tratamento, do seu atendimento, você primeiro fica mais confiante de cobrar o valor e você vende o seu serviço da maneira mais efetiva. Quanto custaria para um paciente que está sem conseguir andar em casa, pós alta de uma terapia intensiva, e é você que vai atender? Se você demonstrar que você consegue gerar o resultado e o paciente quer profissionais que geram resultado, você vai poder cobrar um valor justo. Porque
Porque você está gerando o resultado, você está sentindo esse valor para você mesmo. Você está feliz por cobrar. E muitas vezes você pode dizer assim, pô, poderia ser mais até, porque você vai estar gerando um resultado muito benéfico para o paciente. Um resultado de um paciente que antes não conseguia andar para ir dentro de casa e vai começar a trabalhar depois de 3, 4 meses, porque fez uma fisioterapia com você. É um paciente DPOC que sentia falta de ar para ir da sala para a cozinha. E depois de 6 meses, ele está pegando o neto no colo e andando com o neto dentro de casa. Isso pode acontecer se você sabe gerar essas condutas, fazer com que o paciente melhore funcionalmente, tenha essa melhora, tem valor o seu atendimento. O que é que muitas vezes acontece? O fisioterapeuta faz, vamos tentar ser menos chato, mas dizendo a verdade. O que é que muitas vezes acontece? O plano de saúde, o paciente, acha que está pagando um valor, que vai ter efeito. O fisioterapeuta acha que está fazendo um tratamento que tem efeito e não gera efeito. E não tem efeito nenhum. Então, não pode ter achismo, tem que ter valorização do seu atendimento. O paciente tem que estar pagando, sabendo qual é o alvo que deve ser atingido. Lembrando que você não pode prometer o resultado, mas você promete o percurso, o plano de tratamento e qual o objetivo prognóstico possível realizando aquele plano de tratamento. A partir do momento que você sabe fazer isso, e para saber isso você tem que ter o conhecimento teórico, conhecimento prático, tem que ter iniciativa de tudo, tem que ter um raciocínio fisioterapêutico avançado, você consegue demonstrar para o paciente o valor do seu atendimento. E aí, qual é o jeito errado da pessoa precificar? Primeiro jeito errado. Primeira coisa errada. Cobrar o valor igual para todo mundo. Errado. Ah, não, Antônio, mas eu vou cobrar de acordo com a carga do paciente. Não, você vai cobrar de acordo com o resultado que você pode gerar. Como assim? Eu vou falar mais na frente um pouquinho. Então, o primeiro erro é você querer cobrar igual para todo paciente. Aí eu cobro R$100 para todo paciente, eu cobro R$80 para todo paciente. Não. Não existe isso. Depende do resultado que você pode gerar para o paciente e de custos que você tem. Equipamento, custo fixo, custo variável. Você tem que colocar isso daí. Então, o primeiro erro é você querer cobrar igual para todo mundo. Segundo erro, cobrar por sessão de atendimento. E eu vou cobrar por quê? A gente vai falar um pouquinho aqui na frente. Então, esse é um erro. Eu só fui descobrir isso depois de muito tempo. Eu só fui descobrir esses 2 erros que eu cometia por muito tempo, depois de muito tempo. Cobrar aquele valor de tabela fixa para o paciente e cobrar por sessão de atendimento. É um erro. Por que é um erro? Quando você cobra a tabela fixa, a pessoa diz, eu sou muito mais grave do que aquele outro paciente, porque esse fisioterapeuta cobra o mesmo valor, se ele tem mais gasto de energia, se ele não vai comigo, eu preciso de fazer algo com o outro. Não tem sentido, certo? Não tem sentido. E outro, sessão de atendimento. Primeiro, sessão, esqueça o nome sessão. Tira esse nome sessão. Sessão de fisioterapia. Sessão quer dizer um período de tempo para ser feito algo. Você deve realizar um atendimento para atingir um objetivo. Quando você tem isso na sua cabeça, não tem isso de ser 30 minutos, 1 hora. Quantas vezes você já foi perguntado? Quanto vai ser o tempo da sessão da fisioterapia? Não deve existir tempo de sessão de fisioterapia. Deve existir o quê? O objetivo daquele dia de tratamento. Por isso que eu tento tirar o máximo possível o nome sessão da minha linguagem com os pacientes, nas minhas aulas. Por quê? Sessão quer dizer um tempo fechado para fazer algo. Gosto de falar de atendimento, de tratamento que vai ser feito. Outro ponto, o erro. Vender por um dia. O preço de hoje é R$100, de amanhã é R$100. Não. Esse é o terceiro erro. Vender pelo atendimento específico. Você deve vender o seu serviço, o plano de tratamento. Durante 3 meses você vai ser acompanhado. O objetivo do tratamento é esse. O valor do plano de tratamento para você ser acompanhado no mês é esse, X. A pessoa sabe o que está pagando. A pessoa sabe o objetivo que vai ser atingido. Você demonstrou que pode ser atingido aquele objetivo através de estudos, através de programação. A pessoa sabe para onde vai. Antônio, mas a cultura ainda é vender a sessão de atendimento. Você vai quebrando a cultura com o tempo. Por isso eu estou dizendo, eu demorei muito tempo para aprender isso. Quando eu aprendi, foi a chave, Primeiro, o que você recebe antes de começar o tratamento, você vende um plano de tratamento, vendendo um plano de tratamento, a pessoa paga o plano de tratamento para você, você vai acompanhar ela por um certo tempo, podendo depois ter alteração de acordo com os resultados que você vai demonstrando. Quando você não vende sessão e você vende o plano de tratamento, não tem aquele tempo ideal, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, que a pessoa tem que fazer com você.
É o objetivo que você planejou. Mas para isso você tem que saber planejar. Saber planejar para fazer aquilo dali com o paciente. Pô, isso é difícil. É muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo estava cobrando o valor lá em cima na fisioterapia. Por isso, se você está aqui assistindo essa aula, assistindo esse podcast, coloquei o nome Respiratório Cast, para modificar um pouquinho, você vai estar se diferenciando. Profissional escasso, que gera resultado. Posso cobrar de quanto? Vai depender de vários pontos que você deve avaliar. Então, esses erros, pare de cometer. Pare de cometer esses erros. Então, dependendo de onde você está, pare de cometer esses erros. O que é que eu só digo assim? Cuidado, você está modificando a cultura. Então, você tem que titular esse seu esforço ali de modificar a cultura no ambiente que você está trabalhando, que você vai começar a vender o seu serviço. Então, como começar a avaliar sua precificação? Como você vai começar a avaliar a precificação do valor do seu atendimento? Primeiro, se o atendimento é comparável, se seu atendimento é comparável, você vai ter que comparar o preço. Né? Ó, meu plano de tratamento, meu acompanhamento é igual a 20 fisioterapeutas. Eu tenho como cobrar um valor mais alto? Provavelmente não. Você não está diferenciado em nada. Só se você fizer algum outro diferencial. E aí você vai poder cobrar um valor mais alto. Mas se é comparável, provavelmente vai ser sua média de preço que você vai fazer igual para todo paciente. Pega esse 10. Não, tente ficar o quê? Diferenciado. Não seja o profissional comparável, porque se você for comparável, o preço do seu plano de tratamento é igual ao preço de outras pessoas e você vira uma commodity. O que é uma commodity? É o que tem muito... eu não sou economista, né? Mas posso errar um pouco na definição de commodity, mas commodity é como algo que é vendido de um país para outro. O Brasil tem várias commodities, como minério, e depende da demanda e da quantidade. Se tem muita demanda para o minério, o preço da commodity aumenta. Se tem pouca demanda, o preço da commodity cai. Mas é o mesmo preço sendo vendido ao mesmo em todos os locais. Você tem que deixar de ser essa commodity. Fisioterapia. Quantas vezes o pessoal faz? Eu vou fazer fisioterapia. Quanto você vai fazer? Primeira coisa que eu digo, vai fazer fisioterapia onde, né? Porque fisioterapia, quem faz é o estudante de fisioterapia. É o fisioterapeuta que foi lá e fez a graduação de fisioterapia. O paciente tem que fazer o tratamento fisioterapêutico. São algumas coisas que eu sempre boto na minha mente, a gente tem que tentar ir mudando isso. O paciente faz o tratamento fisioterapêutico. Nenhum paciente chega e vou fazer medicina. Eu vou fazer fonoaudiologia. Fonoaudiologia, medicina é um curso. Fisioterapia é um curso, é uma ciência. Então, o paciente deveria fazer um tratamento fisioterapêutico. Eu vou fazer lá um acompanhamento da fisioterapia da área, da especialidade, mas não a fisioterapia. Isso vai demorar muito tempo para ser modificado, mas podemos começar a dar o passo aos poucos, né? Se você não for comparável, você vai poder ter o preço mais livre. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente vem duas coisas que você deve avaliar na sua precificação. Qual a perspectiva sua como fisioterapeuta e qual a perspectiva do paciente, do seu cliente. E aí é uma balança entre perspectiva e satisfação. Perspectiva de um lado, satisfação do outro. Quando eu tenho uma perspectiva muito alta, então vou fazer lá, fui indicada por um fisioterapeuta, um médico para fazer a fisioterapia com a Sônia, vou lá, fui indicado para fazer fisioterapia com a Sônia, cheguei lá, minha expectativa estava lá em cima, porque disseram que eu fazia várias coisas diferentes, melhorava rapidamente, aí veio com a expectativa lá em cima. Quando chega lá, faz igual ao que fazia. Pega lá, bota para fazer. Respirou? Vamos lá, 10 incursões. E aí, faz só aquelas condutas igual para todo mundo, o cara vai dizer, pô, vou pagar isso, não vale isso não. Tá igual que o outro. A satisfação vai estar lá embaixo, porque a perspectiva foi lá em cima, o que você entregou está aqui embaixo. Uma balança que pendeu para o lado da perspectiva, maior que a satisfação, do que o que foi entregue. Logo, o preço, o valor da pessoa vai estar achando, vai estar maior do que a pessoa acha que vale. Isso serve para o paciente, serve para você que está gerando atendimento. Você também tem uma perspectiva e uma satisfação que é gerada pela perspectiva e o que é entregue para você. Se você cobrar um valor justo, você vai ficar mais satisfeito, mais comprometido, você gera um atendimento melhor. Então, qual é o objetivo do fisioterapeuta? O que é que ele procura? Ele tem que identificar o custo variável,
O custo fixo, se tiver um consultório ambulatório, ele tem que ter esse custo variável e custo fixo. O custo que varia com a quantidade de pacientes que ele vai tendo, e o custo fixo é o custo que ele tem fixo, que ele vai ter que pagar independente. Ele tem que estar dentro do cálculo que ele vai fazer. Pô, se tem um consultório que eu pago 5 mil de aluguel, eu tenho que saber que para eu ter um lucro, eu tenho que produzir acima de 5 mil, só de custo fixo. Mas é só custo fixo, não, custo variável. Vai ter o imposto que você vai pagar, a água que você vai pagar, dependendo da quantidade de pacientes, e por aí vai. E aí você vai ter o custo fixo e o custo variável, e você vai ter um ponto de equilíbrio. Tudo que você produzir, a partir do momento que você vai ter lucro, é a partir do ponto de equilíbrio. Então, o gráfico é assim, ó. O gráfico vai subindo, você vai produzindo, você vai gerando atendimento. Então, com 10 pacientes, com 5 pacientes, você está no consultório, você passa do ponto de equilíbrio, começa a ter lucro. Mas para você saber o ponto de equilíbrio, você tem que calcular o custo fixo, o custo variável. E aí você tem um ponto do custo. Por isso que muitas vezes a pessoa diz, aquele consultório, o cara consegue fazer 7 mil reais. 7 mil reais não é de lucro. 7 mil reais não é de lucro. 7 mil reais pode ser até o custo fixo. Eu tinha uma clínica, que era uma clínica de 2 andares, que o ponto de equilíbrio era 16 mil reais. Para a gente ter lucro, tinha que produzir acima de 16 mil reais. Veja, isso é o ponto de equilíbrio. Se tivesse abaixo de 16 mil reais que a clínica produzisse, era prejuízo. Como é que eu descobri isso? Estudando a parte da administração e vendo na prática que aquilo estava acontecendo. E a gente dizia, está produzindo e mesmo assim não está tendo. É o ponto de equilíbrio. Custo de aluguel, custo fixo, custo variável. Então você... mas eu só atendo paciente domiciliar. Qual é o custo fixo e o custo variável? Deslocamento. Você vai ter o custo fixo. E quanto você está deslocando, é fixo por cada paciente que você está atendendo. O tempo que você está utilizando. Os equipamentos, o que vai sendo quebrado, que você tem que adquirir. Isso daí você vai ter, a partir de valor X, que eu vou estar tendo lucro com esse atendimento. Você vai ter que pagar boleto, senão você vai ser um tratamento voluntário. Você tem que entender isso daí, entre o custo fixo, é uma basezinha disso para você conseguir definir a margem de lucro. Você definir quanto você quer ter de lucro. E aí a concorrência. Você tem que analisar a concorrência também. Analisar a concorrência para conseguir saber o que eu disse, se é comparável ou não o seu atendimento. Mas já que você está aqui junto com a gente acompanhando, você vai aprender que você pode ficar incomparável, né? Você está acima da média e aí você pode cobrar um valor justo. E qual é a percepção do paciente? Desejo, expectativa, né? Eu falei expectativa, satisfação, é o desejo que ele quer. O que é que ele quer atingir com aquilo dali? Então você tem que entregar acima do que ele deseja. Se o paciente acha que você vai passar Respiron para ele e padrões ventilatórios, porque ele vê todo mundo fazer aquilo, você tem que entregar para ele a mais do que isso. E aí ele teve um desejo, uma expectativa, e você deu mais do que aquilo. Logo vai gerar satisfação. Gerando satisfação, percepção de valor. O valor mais alto do seu atendimento. Essa satisfação é o resultado. Ele quer ter resultado. E o resultado vai ser atingido com o que você entrega. Mas além de você entregar o resultado, você tem que demonstrar que no percurso ele está evoluindo. Que no percurso ele está progredindo. E você começa a ser quem? Quem é que eu vou indicar? Eu vou indicar o fisioterapeuta Luan. Eu vou indicar... Por quê? Porque, em pouco tempo eu comecei a fazer as atividades, ele tem os equipamentos diferentes, ele faz... você está criando valor no seu trabalho. Ele me dá um relatório todo pronto que eu consigo levar para o meu médico. Nesse relatório tem dizendo quanto eu vou fazer. Aí eles conversam, as pessoas conversam entre elas, né? E vão dizer, seu fisioterapeuta entrega isso daí. Não, meu fisioterapeuta, ele nem fez avaliação, ele foi lá, aí botou para fazer Respiron, depois pediu para puxar o ar fundo, pediu para tossir. Aí a pessoa, não, o meu chegou lá com um equipamento, avaliou a força muscular inspiratória, ele demonstrou o que é que eu tenho que fazer, me deu um planejamento de 3 meses. Veja, diferenciação, valorização. Isso você tem que procurar o tempo todo, essa valorização entre desejo, expectativa e o resultado que você está gerando para esse paciente. O que ele deseja é o resultado. E o valor é proporcional ao resultado que você pode gerar e a satisfação que você gera para ele. Vamos fazer um cálculo simples. Só pela quantidade. Vamos dizer que você atende a um valor fixo de R$40. Tem gente que atende R$40? Tem, ainda tem. Pessoa, para facilitar o cálculo, R$50. E a pessoa faz 10 atendimentos, né? No amanhã. Dá R$500. 10 atendimentos, R$50, R$500.
Só que a pessoa, em vez de cobrar R$ 50 de atendimento, cobra 150. Ela precisa fazer os 10 atendimentos? Não, ela precisa fazer. Em 4 atendimentos vai ganhar R$ 600. Mais do que ele teria atendendo menos paciente, logo gerando melhor atendimento. Na maioria das vezes. Tendo mais satisfação. Cálculo simples. Então não adianta que eu quero atender muito paciente. Não atenda pacientes em menor quantidade, cobrando o valor justo. Antônio, eu não consigo cobrar na minha cidade, o pessoal cobra o valor. Isso é uma crença limitante. Se tem muita gente cobrando aquele valor, você pode cobrar o valor a mais. Você não vai se preocupar com aquelas pessoas que cobram o valor baixo. Você vai se preocupar se os resultados do seu atendimento é real. Se você consegue demonstrar o resultado, se você consegue fazer que seja percebido no valor do seu atendimento. E é claro, quem vai procurar para você é o público que vai ter necessidade daquele resultado. E aí a pessoa tem necessidade daquele resultado, ela vê que vale o seu atendimento aquilo dali. É uma oportunidade. Vamos dar um exemplo. Você está morando na cidade do Rio de Janeiro e tem um apartamento na Avenida Beira-Mar, ali do Leblon. O preço do apartamento, não sei quanto é que está agora, mas vai estar mais de milhões. E está sendo vendido por 200 mil. E você não tem esses 200 mil. Você não vai arrumar de qualquer jeito dinheiro para comprar aquele apartamento, já que ele vale 6, 7 milhões. Você vai tentar arrumar, porque para você demonstrou uma oportunidade. Vale a pena. É a mesma coisa, seu tratamento tem que demonstrar resultado para o paciente, para o paciente gostar daquilo dali, querer fazer aquilo dali, e você gerando resultado, ser valorizado, e aí você está transformando. E outra coisa, você está transformando a vida do paciente para melhor. Você não tem que ter vergonha disso. Você está melhorando a vida do paciente. Para isso, você tem que ter o quê? Comprometimento, satisfação, atendimento de qualidade. Senão, você tem que atender muito paciente, valor baixo, para você conseguir ter uma renda mínima. Você tem que atender o valor justo, já cobrando de uma maneira efetiva o atendimento. E agora, como fazer essa precificação, né? Vamos agora com um passo a passo que você pode replicar. Primeira coisa, você anota esses pontos, né? Anota aí. Primeira coisa, você tem que comparar se algo comparável com o seu atendimento. Não adianta. Se estiver comparável, você vai ter uma concorrência, você vai ter que ver mais ou menos se ele entrega a mesma coisa que você. Se entregar, você vai ter que tentar pelo menos ou se diferenciar, ou vai ter que ser parecido com o preço que ele cobra. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então, tem que se diferenciar. Depois, você vai calcular quanto você gasta para fazer aquele atendimento. Então, se for no consultório ou no atendimento em domicílio, você tem que calcular quanto você gasta. Pô, mas no consultório eu gasto sim. Você vai ter que pegar e colocar todos os valores que você tem lá dentro do consultório e entender quanto você gasta por mês, quanto você gasta por semana, quanto você gasta para realizar um atendimento. São cálculos simples, você vai entender isso daí. Colocando custo fixo e custo variável. Depois, você tem que conhecer bem o seu público-alvo. Né? Você não tem como dizer, um dos erros que um aluno estava cometendo mesmo é querer cobrar um valor justo, mas era um público que ele fazia divulgação, um público que tinha atendimento pelo SUS. A pessoa não tinha condição de pagar aquilo dali. Então, ele faz um atendimento de valor justo. Pode até fazer um trabalho voluntário depois, mas ele tem que fazer cobrar o preço de valor justo ali para ele conseguir ter o retorno, fazer e continuar fazendo atendimento de qualidade. E aí ele estava divulgando da maneira errada, né? Em um local errado. Não tem sentido isso que ele estava divulgando. Então, tem que entender esses pontos. Então, você tem que entender isso daí. Você tem um diferencial do seu atendimento, identificou aquele diferencial, né? Você identificou que tem o diferencial, você sabe quanto você tem de custo fixo, custo variável, quanto você pode gerar de resultado para o paciente, você identificou o seu público-alvo, o que é que você vai fazer, qual é o seu público-alvo. Você tem que ter agora um processo claro de demonstração de resultado. Como assim o processo claro de demonstração de resultado? Quando a pessoa entra em contato com você, você é o fisioterapeuta, e a pessoa entra em contato com você, o que é que muitas vezes acontece? Ou entra em contato com você na recepção do seu consultório, ou entra em contato. O que é que muitas vezes faz? Entra em contato, aí eu atendo no telefone ou no WhatsApp, e o pessoal fala, olha, quanto é o atendimento da fisioterapia? O atendimento da fisioterapia aqui é R$60. A pessoa não pergunta nada do paciente. A pessoa não sabe de nada, o valor de uma tabela e passa. O valor para o atendimento, né? Não tem um processo claro de venda. O que é que deveria ser feito? Primeiro, quem está entrando em contato com o paciente tem que demonstrar aquele diferencial que você tem. Se é você mesmo, você tem que demonstrar o diferencial. Se é uma recepcionista, ela tem que demonstrar o diferencial. Tem que ser denada para demonstrar o diferencial. Pegar informações de quem está entrando em contato. Então, a pessoa entrou em contato, qual é o paciente, o que é que tem, qual é a disfunção. Vai pegando informações
para entender como a pessoa, o que é que a pessoa está tendo aquilo dali, o que é que a pessoa está precisando, qual a necessidade. Então a pessoa vai dizer, é o meu pai que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, está com falta de ar, quando vai fazer caminhadas em casa, já está pegando informações, certo? Quanto é o atendimento? Não, calma, olha, aqui, para a gente dar o valor do plano de tratamento, que aqui é diferente, tem um plano de tratamento por um tempo específico, dependendo da disfunção que a pessoa tenha. Então, tem paciente que vai responder com 1 mês, tem paciente que responde com 2 meses, com 3 meses, tem paciente que nem precisa do atendimento realmente, é só mais orientação, mas para isso tem que ter uma avaliação inicial. Nessa avaliação inicial, eu, fisioterapeuta, ou se for alguém falando por você, o fisioterapeuta consegue definir o que vai ser feito e demonstrar isso para você e para o paciente. Dessa forma, você tem as informações corretas do que precisa para... não, mas não é o médico que diz o que é que o fisioterapeuta tem que fazer, a pessoa vai falar muitas vezes. Não, olha, o médico ele solicita a fisioterapia, mas o fisioterapeuta é que vai fazer esse planejamento. E aí o planejamento vai ter um resultado mais rápido. Então, você está demonstrando o diferencial desde o primeiro contato. Só entrando em contato com você está demonstrando o diferencial. Anota um scriptzinho. Deixa o scriptzinho pronto do que é que deve ser falado, o que é que você tem que entrar em contato, para demonstrar que aquilo dali você está gerando um valor para o paciente. Aí aquele paciente vai marcar a avaliação. O preço da avaliação você já tem que passar. Mas passar o valor da avaliação, ele é acima do valor do plano de se fosse realizado um atendimento, mas você vai ver que durante o plano de tratamento é mais do que um atendimento, vai ser feito atendimento com o paciente em casa, você já demonstrou aquilo dali. Tá? E você passa o valor da avaliação. O valor da avaliação sempre maior do que a avaliação do valor se fosse de um atendimento. Isso é importante. Por que é importante? Se a pessoa foi lá na avaliação e cobrou R$100, ela acha que você vai cobrar menos do que isso do atendimento. Se você cobra um valor maior na avaliação, R$220, R$250, 300, o que é que a pessoa acha? Aí a avaliação depois vai ter o valor que vai ser menor, um pouco menor, do que o valor da avaliação. Isso é importante, isso daí. Então, você já comparou, já fez o que você já está... Quando chega na avaliação, é um show sua avaliação. Pega todos os dados objetivos, a avaliação que você buscar respiratório, o que a pessoa nunca viu, nunca esperava. Lembra lá? Desejo, o que a pessoa desejava, expectativa, o que é que foi atingido para ela. A expectativa vai ser muito maior do que ela desejava. O que foi entregue para ela vai ser muito maior do que ela desejava. Logo, satisfação. Quando acaba a avaliação, você vai dar o plano terapêutico, prognóstico, o que é que vai ser feito, o que é que vai precisar de equipamento, como é que vai ser, o que é que a pessoa vai manter por um certo tempo, e aí você dá o valor do plano de tratamento. E aí você pode explicar, se você quiser, pode dividir pela quantidade de atendimentos que vão ser feitos presenciais, mas vai ser muito mais do que isso, a pessoa vai receber uma ficha de exercícios que deve ser feito quando não estiver comigo, vai receber orientações que devem ser praticadas em casas, vai ter orientação para ser feito no final de semana e por aí vai. Você está dando benefícios. Um e-bookzinho de exercício, você passou valor. Lembra lá que eu falei valor e preço? Nesse momento é que você define o preço do seu atendimento, o preço do seu plano de tratamento. E aí você vai colocar, para fazer o acompanhamento durante 3 meses comigo de reabilitação pulmonar, cada mês, realizando 3 atendimentos por semana, é R$1.500, mas você pode dividir isso no cartão. Aí você demonstra que a pessoa, além de estar tendo aquele valor, a pessoa pode dividir. O valor fica mais baixo, a pessoa não vai ficar mantendo com você por 1 ano de tratamento. Você cobra um valor mais justo. E aí você consegue, com 10 pacientes, 8 pacientes, está ganhando mais do que R$10.000. Mas aí, você demonstrou o resultado que você poderia atingir. Você gerou um valor, você foi gerando um processo claro para esse paciente, percepção de valor. Veja que, como eu coloquei o tema do podcast, é precificar o valor do seu atendimento, do plano de tratamento. É valor, e não é só o preço. E isso você tem que entender. É o ponto-chave aqui dessa aula de hoje, é você entender que você pode demonstrar que o valor do seu atendimento é maior do que a média que é passado por aí, porque você é um profissional diferenciado. Quanto mais escasso você é, maior o valor que você pode cobrar, mais justo é o valor do atendimento.